Luciano para que ele fosse o mensageiro. Eu já estava planejando em trazer o Luciano aqui para falar aqui conosco. O Carlos aqui, eu estava curioso para lhe conhecer, porque eu falo de você direto para ele. E nós vamos ter o privilégio de ouvir o Luciano. Eu não vou falar mais não, porque senão daqui a pouco você está mangando de mim aí, como diz o Matu, porque eu estou chorando muito. Deus te abençoe. Tem água aqui, viu? Fica à vontade, a casa é sua. Manda ver. Graça e paz a todos. Amém. Para nós é um privilégio muito grande estar aqui, porque Zé Alves, e eu tive o costume de conhecê-lo e chamá-lo de Zé, né? Bem carinhoso por ele ter sido o nosso pai espiritual, e eu devo muito, muito mesmo, né, diante de Deus, a Zé Alves, porque, como ele falou, realmente ele investiu em mim. Ele foi o pastor que brigou por mim, que comprou e investiu em mim, e eu agradeço a Deus, porque o pastor que eu sou hoje, eu devo a ele, e eu tenho uma gratidão muito grande por ele. Ele para mim é um pai espiritual, sempre foi. Eu agradeço muito a Deus pela vida de Zé Alves, de Socorro, da sua família, que foi uma bênção, tem sido uma bênção. Ele não só me ordenou, ele também me casou, né? Minha esposa está lá atrás, queria que ela ficasse de pé, Cláudia, né? Ele é quem deu toda a corda, porque eu conversei com ele, que estava orando por ela, ele foi lá e fez a gente namorar, noivar e casar. E quando eu recebi o convite, eu fiquei imaginando, meu Deus do céu, que mensagem eu tenho de trazer para esse momento tão especial. Aí lembrei de algo que eu acho tão bonito, que é a amizade e o carinho de Paulo para Timóteo. E eu meditando, aí cheguei aqui em 2 Timóteo, no capítulo 1, você já pode estar abrindo, e eu fiquei saindo para dizer essas palavras, de que Paulo escreveu para Timóteo. Aí olhando, dizendo assim, vai ser Timóteo uma noite e vai falar para Paulo. Então, capítulo 1, até o versículo 14, o texto diz o seguinte: segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, de 1 a 14. Todos acharam? Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transporte de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Por essa razão, hoje te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei que tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão dessas palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que estás em Cristo Jesus. Guardo com depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Bem, duas cartas de Paulo a Timóteo. Uma orientação de um missionário e pastor experiente para
um pastor que estava iniciando o seu ministério. E Paulo cuidava muito de Timóteo, mesmo distante em pessoa, mas o coração estava sempre perto, sempre próximo. E bonito é que Paulo sempre motivava Timóteo a permanecer na fé, a permanecer no ministério, a permanecer nos propósitos de Deus para a sua vida. E Paulo orava sem cessar por Timóteo. Paulo escrevia a Timóteo. Paulo torcia pelo sucesso ministerial de Timóteo. Mas claro que aqui eu não vou falar de Timóteo, é só para a gente trazer aqui a introdução dessa carta. Mas o que eu quero trazer é justamente aquilo que Paulo falou sobre ele, quando ele fala do ministério, que Timóteo pudesse participar com ele, junto com o seu sofrimento, junto com o seu ministério, porque Timóteo faz parte desse ministério. E ele chega a dizer, que é justamente o versículo 11, que ele fala que Jesus veio, Jesus é Salvador, Jesus morreu por nós, Jesus abriu o caminho do céu, que nos dá a esperança da eternidade, da imortalidade. Aí no 11 diz, o qual ele foi designado para ser desse Cristo, desse Senhor, desse Salvador, desse Redentor, pregador, apóstolo e mestre. E para mim foi importante ler esses versículos, porque para mim o pastor Zé Alves tem essas qualidades, e que Paulo aqui declarou que ele tinha, como cada pastor precisa ter. Porque nós somos pregadores, pregamos a palavra de Deus, pregamos o Evangelho, somos anunciadores das boas novas. Nossos lábios têm de ser recheados da palavra de Deus. Pregamos, e pregamos muito, não só no culto, todo dia a gente prega. O irmão, quando liga para o pastor, ou quando vem se aconselhar pessoalmente, ou quando vem pedir uma palavra, o pastor está pregando. Ele está sempre dando uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de despertamento, uma palavra de orientação, uma palavra disciplinar. O pastor sempre está pregando. Então, esse é o papel do pastor, pregar. E Paulo disse que deve ser pregada a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. A vida do pregador, ele prega. Até ele calado, ele está pregando, porque Deus nos chamou para isso. Por isso que Paulo disse, eu fui designado para ser este pregador. E eu agradeço a Deus, porque Zé Alves, para nós, ali na igreja presbiteriana de Peixinhos, a primeira e a segunda, porque na época ainda não era a segunda, era a congregação, ele sempre foi um grande pregador. E o pastor precisa pregar. Ele precisa abrir os seus lábios e falar a verdade de Deus. Porque nós vemos a igreja para ouvir a palavra de Deus. Nós vemos a igreja para ouvir Deus falar conosco. Nós vemos a igreja para recebermos a orientação do nosso Deus e Pai. E Deus utiliza de quem primeiramente? Do pastor. O pastor é aquele que anuncia a graça de Deus. É como nós encontramos lá no livro de Êxodo, no livro de Levítico, quando Moisés subia no monte, e Deus falava com ele no monte, ele descia do monte e falava para o povo. Ele sobe ao monte, tem intimidade com Deus, Deus revela a ele o que o povo precisa saber, e ele, ao descer do monte, diz para o povo que o povo precisa entender. Por isso que somos pregadores, porque vamos até Deus e trazemos de Deus para a comunidade, para a congregação que Deus manda dizer. E Paulo justamente está dizendo isso. Esse ministério eu fui designado para pregar, para fazer que todos saibam que Jesus Cristo é o Senhor. E eu louvo a Deus, porque a gente tem visto isso na vida do nosso pastor Zé Alves, um grande pregador. Mas também Paulo disse que era apóstolo. Claro que a gente não utiliza muito no termo que é utilizado para os 12, ou vamos dizer os 13 primeiros discípulos de Cristo, os principais discípulos de Cristo. Mas a palavra Paulo significa enviado. E Paulo foi enviado de Deus. Nós somos enviados de Deus. Não é escolha nossa, é escolha de Deus.
É Deus que nos envia para esse ministério. É Deus que nos envia para esse pastoreio. É Deus que nos envia para esse serviço. Não é um homem que olha e diz assim: é tão bonito ser pastor, eu quero ser pastor. É fácil ser pastor. É Deus que envia. Deus chama e diz: eu estou te chamando para você tomar conta das minhas ovelhas, para você alimentá-las, para você cuidar das feridas delas, para você ir atrás daquela que está desgarrada, para você guardá-las, para você levar o pasto verdejante. Nós somos enviados de Deus. Somos homens que Deus nos chama. Homens grandes e pequenos, homens de boa ou não aparência, mas homens que Deus chama para ser enviados, apóstolo dele. Também louvo a Deus, porque eu sempre admirei o ministério do pastor Zé Alves. Ele sempre foi meu espelho. Eu tenho, na minha lista particular, eu tenho poucos pastores que eu admiro. E ele, claro, é o primeiro dessa lista. E foi a partir dele que eu fui entender o ministério pastoral. É um envio. Que muitas vezes estamos tão solitários, mesmo no meio de tanta gente. Porque às vezes as pessoas estão tão perto abraçando, mas tem hora que as pessoas parecem que estão tão distantes. Mas a gente envia. E o envio às vezes é difícil. Porque às vezes a gente vai ter que dizer coisas que muitas vezes as pessoas não vão entender ou não vão querer entender. Palavra de puxão de orelha, palavra de exortação, palavra de despertamento. E muitos talvez não vão entender, mas Deus nos enviou para isso. É tão difícil que o profeta Jonas achou melhor fugir. Que o profeta Jeremias tentou se desculpar dizendo que ele era como uma criança. Ou como o próprio Moisés, quando foi chamado, ele disse: eu não sei falar no meio de muita gente. Mas ele disse: sou eu que estou te enviando. E Deus nos chama para o ministério. E eu vi essa frase e creio aqui, isso daqui não é uma frase de orgulho, de prepotência, mas é a frase mais verdadeira. Que não existe nenhum trabalho nesse mundo, nenhum serviço nesse mundo que seja tão excelente como o ministério pastoral. Muitas vezes a gente olha nas eleições presidenciais dos Estados Unidos como dá um status imenso para alguém que se torna presidente daquele país. Mas mesmo sendo presidente dos Estados Unidos, não é tão gratificante, tão valioso do que ser um pastor enviado por Deus. Esse é o trabalho mais precioso que alguém possa imaginar. E Paulo estava dizendo a Timóteo: para esse ministério, Deus me enviou. E eu louvo a Deus que Deus enviou Zé Alves para esse ministério. Mesmo que a gente passe por um momento tão difícil, e parece que algumas vezes parece que aquilo não faz parte, mas quando Deus manda, Ele se responsabiliza de maneira tão especial. Deus supre de todas as formas. E ser enviado por Deus, irmãos, é um privilégio grande. E eu estou dizendo sempre que eu louvo a Deus por Zé Alves, porque ele também entendeu o chamado de Deus para mim. Os meninos lá da igreja, eu conto, não sei se ele está lembrado, a primeira vez que eu cheguei para ele, eu disse a ele que eu queria ir fazer missões. Eu queria ir me preparar. Aí ele chegou para mim e disse assim: Luciano, você chegou muito tarde, está muito perto da reunião do presbitério, você ainda deve ter me procurado antes, não dá para, a gente já viu o conselho que já reuniu, esse ano não vai dar, ele está certo. Aí no segundo ano eu procurei ele me disse a mesma coisa, eu chamei tarde, ele disse: está certo, você lembra disso, eu disse, ele vai dizer o que eu vou fazer. A partir de janeiro eu fiquei no ouvido dele: Zé Alves, eu quero ir, Zé Alves, eu quero ir, Zé Alves, eu quero ir. Não sei se você lembra, eu passei o ano todo lembrando a ele, para ele não ter desculpa dizer que não estava no tempo. E uma coisa interessante é que ele chegou na reunião do conselho e disse: olha, é melhor mandar Luciano para o IBN, que é o instituto que prepara jovens para plantar a igreja, lá em Garanhuns, da igreja presbiteriana. E eu não conhecia, mas ali eu confio, disse assim, na minha mente, eu disse: olha, eu não sei onde é, eu não sei o que é, mas se ele está mandando, é esse tamanho. E quando eu cheguei lá, os primeiros desafios,
porque para mim lá foi desafio, porque é muito frio, ladeira, algumas coisas que eu não sou muito simpático para elas. Não era. Até os pedidos falando no meu ouvido, dizendo que ele trouxe aqui, não foi ele? Aí calei a boca e só fui dar graças a Deus. E depois de 3 anos ali eu vi que ali foi o caminho. Deus deu a ele essa visão. E Paulo estava dizendo a Timóteo: Timóteo, eu entendo o teu trabalho, porque eu também fui enviado. Mas outra coisa que ele diz, que ele não só foi chamado para ser pregador apóstolo, ele também foi chamado para ser mestre. Aprendemos e ensinamos. Ensinamos com um abraço, ensinamos com perdão, ensinamos com um sorriso, até com choro, quando o pastor chora aqui na frente, ele está nos ensinando. Ensina os homens da igreja a aprender a chorar. Ensina os irmãos da igreja a entender que o pastor também é humano e que tem sensibilidade, porque muitas vezes acham que o pastor é tão forte, mas tem a sua sensibilidade. Paulo disse: eu fui enviado para ensinar. E a nossa vida ensina, irmãos. Por isso que Jesus disse que nós somos sal e luz. Até calado nós ensinamos. Eu não sei se você já passou por essa experiência, ou você já falou assim. Às vezes tem alguém ali num cantinho tão calado, aí alguém pergunta assim: você é crente? Por quê? Não, porque eu vejo algo diferente em você. E a gente às vezes fica até bastante elogiado com isso, mas porque a gente não sabe que até o nosso silêncio ensina. E o pastor ensina. Tudo que Jesus fez foi um aprendizado. Tanto é que até hoje nós absorvemos isso. Nas nossas pregações, nas nossas leituras, nas nossas meditações. Cada ato que Jesus fez foi um ensino. Quando ele entrou lá dentro do templo e saiu quebrando tudo, fazendo, numa palavra mais popular, um barraco ali dentro do templo, Jesus estava ensinando. Quando trouxeram aquela mulher apanhada em adultério e lançaram aos pés dela, dizendo que na lei de Moisés ela deveria ser apedrejada, e ele só fez escrever no chão, em silêncio, não estava ensinando. Quando ele estava dormindo no barquinho, e que os discípulos experientes do mar, vendo aquele mar agitado, colocando água para dentro daquele barco, e deixando o barco de uma maneira que eles entenderam que ia virar, e ele dormia, eles ali conversando: como é que ele consegue dormir? Ele estava ensinando. Quando ele foi visitar o sepulcro de Lázaro e chorou, ele estava ensinando. Quando ele estava recebendo as afrontas e os açoites dos seus adversários, e em silêncio ele ficou, como naquela cruz, quando as pessoas passavam e zombavam, ele estava ensinando. A vida do pastor é um ensino. Ele pregando ou ele calado, ele está ensinando. Ele está mostrando o que ele aprendeu e tem aprendido com Jesus. E Paulo disse: eu fui chamado para o ministério de Jesus e ensinar as pessoas quem é Jesus. Claro que não é fácil, porque às vezes as pessoas só querem ver aquela glória de Jesus em nós, do monte da transfiguração, e não quer ver a realidade de lá de baixo na vida e do ensino do pastor. Mas a vida do pastor ensina, mesmo quando ele não quer. Mesmo quando ele erra, ele está ensinando, porque a graça de Deus está sobre ele. É um aprendizado. É como o pai diante de sua criança. Ele pensa que só ensina a criança quando ele diz à criança: olha, isso pode, isso não pode. Às vezes o pai esquece que, mesmo quando ele está calado, em qualquer atitude que ele faz, o menino está olhando, está aprendendo. Quando ele abraça a esposa, quando ele senta, como ele come, a maneira como ele dorme. Se o menino vê, o menino está aprendendo. Porque mesmo qualquer atitude que o pai faça, a criança está aprendendo. A vida do pastor ensina. Por isso que Paulo diz: eu fui chamado para ser mestre. Tanto é que ele disse: Timóteo, faz o que tu aprendesse de mim, o que eu fiz, como eu fiz. Eu não está dizendo só de palavras, mas também da maneira. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque aprendi muito com os erros. E sabe que a coisa mais gostosa é que a gente aprende com tudo que uma pessoa faz. Aprende com que aquilo que ela acerta,
e aprende com aquilo que ela erra. Tudo é aprendizado na casa de Deus. E eu agradeço a Deus que aprendi muita coisa no meu ministério a partir da vida de Zé Alves. Ele para mim foi um mestre e tem sido também. Às vezes quando a gente está conversando pelo telefone e eu desabafo algumas coisas, eu sou do temperamento mais forte, ele sempre deixa uma palavra de sempre orientação, mesmo distante, mas ele ainda está me ensinando. E esse é o meu desejo para esta igreja, que vocês abracem algo como um pregador da palavra de Deus, como um homem que está aqui para revelar a vocês o que Deus fala com ele nos seus momentos de oração e naquele momento que ele para preparar a mensagem. Vocês vejam ele como arauto de Deus, como a boca de Deus aqui para esta comunidade, como pregador. E o papel de vocês não é só ouvir ele pregar, é vocês orar antes por ele e dizer: Pai, fala com o teu servo aquilo que o Senhor quer falar comigo. Prepara o coração dele, preenche os lábios dele, para que quando ele pregar, eu veja o Senhor falando comigo através dele. Também recebam Zé Alves como um apóstolo, como um homem enviado por Deus, não só para ser o pastor desta igreja, mas para ser primeiramente o teu pastor, aquele homem que Deus escolheu para te ajudar. Não porque ele seja melhor, mas foi o homem que Deus escolheu para ser o teu pai espiritual, para ser o teu amigo, o teu conselheiro, o teu intercessor, para ser o teu professor, para ser aquele que Deus escolheu para te levar às águas de descanso, mas quando também for preciso, a vara e o cajado que consola. Receba ele também como mestre, como um homem que Deus está usando para te ensinar. Talvez o que ele lhe ensine naquele momento talvez não se encaixe com o seu contexto, mas lá na frente você vai ver como foi importante aquele ensino, porque Deus é maravilhoso. Tudo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. Receba ele como mestre, como aquele que Deus está colocando para ensinar vocês. E sabe que nós pastores também aprendemos com as ovelhas, como aquele que Deus colocou para, através da vida dele, em som ou em silêncio, vocês possam ver Cristo nele e ver Jesus mostrando a vocês a graça dele, aquilo que vocês precisam aprender. E eu termino dizendo as palavras de Paulo: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vocês, irmãos. Igreja, guarda o bom depósito que Deus está dando a vocês, que é o pastor Zé Alves, pelo Espírito Santo. Ajude ele, interceda por ele. E quando eu falo por ele, falo ele família, Socorro, Tamari, João, que a gente chama de Joãozinho, a sua família, porque ele também precisa de vocês. Deus só não colocou ele aqui para ajudar vocês, mas colocou vocês aqui também para colaborar com ele. Esse reino tão bonito e tão maravilhoso que é o reino do Senhor. Vou ficar de pé. Eu queria chamar Zé Alves aqui à frente. Eu queria ter o privilégio de orar por ele nessa noite, nesse momento. Pai querido, no nome do teu filho, eu te louvo, Pai. Tenho o privilégio de trazer a palavra para o meu mestre. E te agradecer, Senhor, pelo privilégio que tu me deste de estar aqui essa noite. De ser convidado, não para pregar aqui nesta igreja, mas para Deus, expressando meu coração, o meu sentimento pelo teu servo. Tu sabe, ó Deus, que ele foi um pai que eu não tive. Tinha pai vivo, mas nunca foi presente na minha vida. Tu sabe, Senhor, que ele nunca investiu em mim como filho. Eu não falo mal dele, porque eu sei que ele não te conhecia, ele não tinha o coração a ti, ele não te servia. Mas o Senhor, para consolar meu coração e para me ajudar, eu tenho um carinho de um pai. O Senhor colocou Zé Alves na minha vida. Obrigado, Deus, porque nas minhas revoltas internas e secretas, da carência de um
personagem masculino para qual eu pudesse espelhar, e que eu não tinha ninguém para poder suprir isso, o Senhor colocou este homem, esse servo teu, para que ele fosse o pai, mais do que o pai biológico carnal, um pai espiritual. E eu te agradeço, Deus, porque aquilo que as pessoas não viam em mim, o Senhor abriu os seus olhos e fez ele enxergar o teu amor e a tua graça sobre a minha vida. Te agradeço, Deus, por estar aqui, tendo o privilégio de estar participando desse aniversário. E te agradeço, Deus, porque o Senhor tem dado a ele algo tão especial, que por onde quer que ele vá, ele é tão querido, porque o Senhor chamou para que através dele brilhasse a tua luz maravilhosa, Senhor. Eu te louvo por cada irmão que está aqui presente e que veio também, juntamente, participar desse momento tão especial na vida dele, e de tantos irmãos que estão comemorando o seu aniversário hoje e durante essa semana. Te agradeço, Deus, por esse pai. Te louvo pela vida dele, Santo Deus. E te louvo por essa igreja, que possa crescer cada vez mais. E que, se for, ó Deus, a tua vontade, que saia daqui para um lugar maior ainda, para caber mais pessoas que precisam do Senhor. Pois, ó Deus, em Cristo Jesus assim te agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe. Você dá um abraço? Quando o vento sopra contra mim, os problemas meu socorro, eu tenho um chamado. Meu socorro, jamais vou me calar. Em nome de Jesus.